Olha essa matéria aqui da CNN Brasil. Parece piada, parece brincadeira, mas não é. É real. A Caixa Econômica pede autorização para atuar como BET. Isso mesmo que você ouviu. O Banco Público Caixa Econômica pediu autorização para atuar como BET, como site de apostas esportivas. Calma que eu vou explicar para vocês. Lembrando que essa matéria aqui é do dia 23/8/2024. Ou seja, já faz alguns meses. Olha o primeiro parágrafo aqui da matéria. A Caixa pediu na terça-feira, dia 20, no mês 8, ao Ministério da Fazenda autorização para atuar no mercado de apostas esportivas, as chamadas bets. O dia era o último do prazo para comprar de outorgas preferenciais da atuação nesse mercado. Ou seja, gente, o que está acontecendo hoje no Brasil? O que o governo fala é que eles estão tentando legalizar, estão tentando organizar as casas de apostas no Brasil, mas o que eu, Leonardo, estou percebendo é que o governo está fazendo um monopólio. Eu não estou defendendo as outras casas de apostas no Brasil. Mas você acha que o governo vai se preocupar com conscientização do vício em apostas, sendo que o próprio governo vai ter uma casa de aposta? Isso mesmo que vocês ouviram. A Caixa Econômica Federal é do governo e a Caixa Econômica Federal está montando uma casa de aposta, ou seja, isso é uma piada de mau gosto. Basicamente, o governo vai lucrar em cima dos apostadores. É mais do mesmo. É mais uma casa de aposta diferente agora, porque agora quem está ganhando é o governo. Ou seja, o governo proibiu inúmeros sites de aposta no Brasil porque eles não estavam legalizados, não estavam dentro da lei, até aí tudo bem. Mas adivinha só, eles vão ter a casa de aposta deles, né? É claro que o governo ia colocar a mão ali para lucrar, mas eu vou ver mais matérias aqui para vocês, beleza? Olha essa outra matéria aqui, ó. Caixa mantém plano de criar bet mesmo após polêmica. Banco Público diz que seguirá todas as legislações do governo. É óbvio que ia dar polêmica, né? No primeiro parágrafo fala mais ou menos assim: mesmo após a avalanche de críticas nos últimos meses contra as empresas de apostas esportivas, as chamadas bets, a Caixa Econômica mantém os planos de criar sua própria operadora, ou seja, sua própria casa de apostas. O banco espera a lista do Ministério da Fazenda sobre as empresas habilitadas prevista para ser divulgada em 18 de novembro, e diz que o produto em si deve ser lançado no primeiro semestre de 2025. Era óbvio que ia ter um monte de crítica. Milhares de pessoas estão viciadas, milhares de pessoas estão perdendo dinheiro, milhares de famílias estão sendo destruídas pelo vício em apostas. O governo, a princípio, falou: vamos proibir, vamos fazer algum tipo de legalização correta para as casas de apostas que estão atuando em paraíso fiscal parar de atuar no Brasil. Ou seja, eles fizeram isso, mas no fundo, a minha opinião é que o governo não está nem um pouco preocupado com o vício em aposta, nem um pouco preocupado com esse problema de saúde pública que é o vício em aposta no Brasil. Não está nem um pouco preocupado com a conscientização. Eu sempre bato na tecla que a conscientização é o melhor caminho. Você acha que o governo vai querer conscientizar para as pessoas parar de apostar, para as pessoas parar de perder dinheiro, para as pessoas parar de viciar, sendo que o governo vai ter a própria casa de aposta? Você realmente acha isso? Eles não são diferentes de outras casas de apostas como a Betano, como a Blaze, como tantas outras, como a Bet365. É mais do mesmo. Eles querem lucrar. Eu, no meu canal aqui, proporcionalmente pequeno, perto do tamanho que é o governo, faço muito mais do que diz respeito à conscientização do que o governo. Isso, eles não vão querer conscientizar. É um problema de saúde pública. Você está vendo algum tipo de política pública do governo para tentar ajudar no vício em apostas? Eu não tô vendo. Eu tô vendo uma artimanha para ganhar dinheiro em cima dos apostadores. É claro que você vai falar: Leonardo, aposta quem quer, vicia quem quer. Claro, o álcool também, bebe quem quer, a maconha também, fuma quem quer, o crack também, fuma quem quer. Todos esses são problemas de saúde pública e o governo deve sim se preocupar com essa epidemia que é as apostas no Brasil hoje e não querer lucrar em cima disso. É uma vergonha, na minha opinião, isso é vergonhoso. Antes de qualquer coisa, quero dizer, se você aí que está me assistindo, você é novo por aqui, se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, eu convido você a vir aqui e apoiar esse canal. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque todo dia tem conteúdo novo de qualidade. E se você quiser apoiar o meu conteúdo, vem aqui e seja membro do canal. É com enorme alegria que eu apresento para você o meu e-book, Os Perigos do Vício, como vencer o vício em apostas online. Agora você pode ter na palma da tua mão uma cartilha que eu escrevi com todo carinho,
onde você vai saber o passo a passo para você vencer o vício em apostas. Quer adquirir? Link na descrição. E como se não bastasse tudo que eu falei para vocês até aqui, ainda pode piorar e vai piorar. Olha essa matéria aqui, eu não sei se eu dou risada, eu tô rindo de nervoso. Olha essa matéria aqui no site O Globo. Lembrando que todos os links das matérias que eu tô trazendo nesse vídeo eu vou colocar na descrição aqui do vídeo se você quiser acompanhar, tá? Olha isso, na era das bets, Caixa Econômica traz de volta a raspadinha e planeja versão digital. É ridículo. Calma que eu vou explicar para vocês. Embaixo aqui, ó, nesse primeiro parágrafo, explica um pouco. Bilhetes estavam fora do mercado há 9 anos e voltam a ser vendidos no dia 2 de dezembro. A faixa da premiação vai ser de 2,50 a 2 milhões. Banco estatal, ou seja, banco do governo, importante lembrar, também vai lançar aposta online. Bom, gente, primeiro eu quero explicar o que é a raspadinha. Essa raspadinha é muito famosa em países como os Estados Unidos. E muitas pessoas viciam lá. Tem muitos pacientes lá que são viciados em raspadinha. O que a Caixa Econômica quer fazer? Reativar as raspadinhas aqui no Brasil. E como se não bastasse, as raspadinhas vão ser digital. Óbvio, né? É uma estratégia das casas de apostas levar tudo para o digital. E é óbvio que a Caixa Econômica, o governo, também vai levar para o digital. E aí você olha o perigo. Uma raspadinha digital, para mim, é mais do mesmo do que um caça-níquel. É o algoritmo da casa de aposta do governo escolhendo se você ganha ou perde numa raspadinha digital. Para mim, a raspadinha digital me lembra muito um caça-níquel digital, como esses jogos de azar que estão hoje acabando com a vida das pessoas. E aqui eu posso trazer algum exemplo do que me passa que é muito parecido. Uma raspadinha digital, para mim, é muito parecido com o jogo Mines. Editor, coloca aí o Mines, para as pessoas verem uma imagem do Mines. O Mines, ele é um campo minado, que a pessoa clica e não pode cair na bomba. A raspadinha é mais ou menos isso. Você vai lá e raspa e você tem que torcer para o algoritmo colocar o prêmio no lugar certo. É muito parecido com o caça-níquel, com o jogo do tigrinho, que ou seja, você vai depender do algoritmo. Um jogo de azar não depende exclusivamente da tua estratégia, depende só da tua sorte. Ou seja, não tem estratégia para você ganhar. Dito isso, preste atenção. Quando as casas de apostas faziam o jogo do tigrinho, faziam o jogo do coelhinho, o que eu particularmente acho muito errado, ou até mesmo o Mines, entre outros jogos de azar, era muito criticado. Agora o governo vai fazer uma raspadinha digital, ou seja, um jogo de azar digital. Isso é o cúmulo, isso é horrível e não tem como normalizar isso. De novo, eu pergunto para você aí que está me assistindo, você realmente acha que o governo vai se preocupar e fazer campanha de conscientização nessa epidemia que tá as casas de apostas no Brasil? Você acha que eles vão se preocupar verdadeiramente com isso, sendo que eles estão lucrando, ganhando dinheiro em cima de apostador? Gente, não vai rolar, né? Desculpa o desabafo, mas isso é sem cabimento, não tem condições. Eu trouxe mais uma matéria para vocês aqui. Olha essa matéria da Gazeta do Povo. Bet da Caixa vai aceitar apostas nas lotéricas além da internet e desbanco. Calma que eu vou explicar para vocês aqui. Basicamente, os idosos vão estar lá recebendo a aposentadoria deles e eles podem fazer na boca do caixa ali uma aposta esportiva, tipo, Flamengo e Corinthians, quem que ganha? Eles podem fazer uma aposta esportiva ali na caixa. Isso mesmo que vocês ouviram, sem ser digital. Qual é a estratégia? Qual é o macete, a malandragem que existe por trás disso? Pro idoso que não consegue fazer a sua fezinha, a sua aposta digital em uma aposta esportiva, eles vão conseguir fazer uma aposta esportiva na boca do caixa. Gente, isso é muito perigoso. É muito perigoso. Isso é literalmente colocar fogo na mão de um aposentado. Imagina só um aposentado chegando, recebendo um salário mínimo, só que ele gosta muito de futebol. Aí a pessoa na loteria lá fala: o senhor não quer apostar no jogo hoje? Corinthians e tal, São Paulo e tal, Flamengo e tal, Vasco e tal. É só tantos reais. Isso é um combustível para o vício. Olha a situação que está o Brasil. Inúmeras pessoas gastando o Bolsa Família em apostas. E o governo tentou proibir fazer transferência do dinheiro do Bolsa Família para casas de apostas. Mas como que o governo vai conseguir proibir ou barrar isso se as pessoas vão sacar na boca do caixa, sacar o dinheiro na boca do caixa e lá na própria loteria vai ser oferecido esse tipo de aposta?
Ou seja, não é só para os idosos, mas também para o pessoal de baixa renda, que vão lá e vão colocar dinheiro do Bolsa Família e de outras políticas públicas. Então isso, gente, é muito perigoso. A minha maior crítica nesse vídeo aqui é a hipocrisia. É a hipocrisia de tentar lucrar de toda forma. Não adianta falar das casas de apostas que estavam ganhando um monte de dinheiro com o jogo do Tigrinho se a gente não olhar para uma casa de aposta do governo que está sendo criada e as pessoas normalizar. E, ó, tô dizendo já que eu não tô gravando esse vídeo antes de acontecer. Vai piorar cada vez mais o número de pessoas viciadas e famílias destruídas no Brasil. Não tem como, o governo tá achando normal, o governo tá ganhando com isso, então a tendência é piorar, infelizmente. Eu trouxe mais uma matéria aqui só para embasar esse vídeo. Ministério da Fazenda pode arrecadar até 3,4 bilhões com regulamentação das bets. Isso aqui só mostra, né, que mais uma vez o objetivo do governo nessas regulamentações das bets é faturar. Por quê? Porque uma casa de apostas, para ir lá e tentar a regulamentação, tem que pagar muitos milhões para o governo. Ou seja, imagine quanto que o governo não está faturando. Quantas casas de apostas fazendo pedidos para ser regulamentada no Brasil, quem que está faturando com isso, o que tem por trás. A minha crítica, de novo, nesse vídeo é mostrar a intenção do governo. Meu objetivo aqui não é levantar bandeira política, meu objetivo aqui é levantar a bandeira da conscientização do vício em apostas. Toda essa campanha de regulamentação das casas de apostas só mostra que o governo está regulamentando e está criando a casa de aposta deles, isso é horrível, e mostra o quanto que o governo está ganhando com isso. Olha aqui, ó, 3,4 bilhões é muito dinheiro. E como se não bastasse tudo que eu trouxe para vocês até agora, olha o absurdo aqui. Regra anti-influencer. Governo limita anúncios de bets com famosos a partir de 2025. A partir de 1º de janeiro de 2025, vai ter uma lei anti-influencer, né? Que proíbe a divulgação de bets. Só que olha a curiosidade, você sabe o que também vai acontecer a partir do dia 1º de janeiro de 2025? A criação da casa de apostas do governo, da Caixa. Ou seja, você não acha muito estranho o que o governo está fazendo justamente na mesma data, justamente na mesma época? Todos os concorrentes da casa de aposta do governo vão ter dificuldades para divulgar os sites de apostas, mas a do governo vai ser criada. Basicamente, o que o governo está tentando fazer? Um monopólio. Léo, você está defendendo os influencers que aprontaram? Não estou defendendo. Eu acho que influencer que divulgou Tigrinho, que divulgou malandragem, fez coisa errada, tem que mais ser preso mesmo. Eu torço é porque pague na justiça, mas não tem como tapar o olho e ver o que o governo está criando, é um monopólio. Todos os concorrentes da casa de apostas do governo vão ter dificuldade na divulgação. E justamente na mesma época vai ser criada a casa de apostas do governo. É ou não é, no mínimo, estranho? Agora, como se não bastasse, olha essa matéria aqui da Veja. Grupo Globo se movimenta para entrar no mercado de bets. Empresa já comanda o Cartola FC, que foi um sucesso durante muito tempo, e pode ganhar nova configuração. Caixa também manifestou interesse de entrar nesse mercado, é o que eu falei até agora nesse vídeo. Mas olha só que interessante, qual é a emissora que mais se dedica para queimar todas as outras sites de apostas? Existem inúmeras matérias no Fantástico falando de influenciadores que divulgaram casas de apostas, falando de algumas casas de apostas. Eu acho show de bola essas matérias que fizeram. Mas o que passa? Me passa uma grande estratégia de marketing para queimar os concorrentes, que vão ser concorrentes da casa de aposta da Globo e da casa de aposta do governo. Outra hipocrisia que eu vi quando a Globo fez inúmeras matérias no Fantástico e em outros programas falando de algumas casas de apostas, falando do vício, inúmeras pessoas viciadas. Daí terminava a matéria, entrava o comercial. No comercial era comercial de casas de apostas. Faça uma bet aí, é a bet nacional, a bet do Vinícius Júnior. Que hipocrisia! A matéria falava do vício, daqui a pouco uma propaganda falando de casa de aposta. E a Globo tem total controle sobre isso de não querer divulgar. Vou dar um exemplo aqui. No meu canal, eu já recebi propostas de muito dinheiro de casa de apostas querendo divulgar no meu canal. Eu nunca aceitei. É claro que as propagandas do YouTube, que pode aparecer ao longo desse vídeo, eu não comando, porque quem comanda é o YouTube. Mas o que está dentro do alcance da pessoa, ela tem que fazer. E a Globo, mais uma vez,
mostrando ser muito espertinha, não é mesmo? E é óbvio, para terminar esse vídeo, eu quero deixar bem claro que eu não tô aqui para defender nenhuma casa de aposta e nem para ficar defendendo ou criticando o partido político que tá ou não tá no governo. A minha bandeira aqui é levantar a conscientização sobre o vício em apostas. E é isso que o governo queria fazer. Não tem como tapar os olhos pro governo que tá abrindo uma casa de aposta. Isso é horrível, parece piada. O governo não vai se preocupar com as pessoas que estão viciadas se elas estiverem dando lucro pro governo. E eu também não vou defender de jeito nenhum nenhum outro tipo de casa de aposta. Eu quero mais é que feche mesmo. Meu objetivo aqui é isso, trazer a conscientização. E eu quero saber de você. Você aí tá viciado em aposta? Você tá lutando para vencer o vício em apostas online? Se a resposta for sim, eu tenho uma excelente notícia para você. Eu mesmo posso ser o teu psicólogo. Isso mesmo que você ouviu. Você pode fazer consulta diretamente comigo. Como que isso funciona? É bem fácil e acessível. Se você quer me contratar, se você ou o teu familiar está lutando para se libertar do vício, vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Me segue no Instagram, que tem muito conteúdo de qualidade. Me segue e me manda um direct lá. Fala que você veio por esse vídeo meu aqui do YouTube, que você quer marcar uma consulta que eu posso te atender. Independente do lugar do Brasil ou do mundo que você esteja, me manda um direct que eu posso te atender. Tô te esperando no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. E eu quero que você comente para mim aqui embaixo. O que, que você acha do governo ter uma casa de aposta? O que, que você acha da Globo ter uma casa de aposta? Qual é a tua opinião? Você concorda comigo? Se você concorda, comenta aqui embaixo. Se você discorda de mim, comenta para mim aqui embaixo também, que o teu comentário é muito importante. Quero saber a tua opinião. Você acha que o governo vai faturar com as casas de aposta? Você acha que eles estão certos? Você acha que eles vão se preocupar com a conscientização? Comenta para mim aqui embaixo. Beleza? E é claro, não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho. Se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Pera aí, calma, não vai embora ainda, clica nesse vídeo, que esse vídeo tá muito bom. Clica aqui, tá? Um grande abraço, tamo junto, valeu!